Boa noite, meus amados irmãos. Estamos iniciando nossa mensagem deste domingo, dia do Senhor, dando continuidade à nossa série de mensagens assim transmitidas pela internet. Estamos vivendo dias difíceis que temos que nos adaptar. Não sabemos quanto tempo continuaremos assim ministrando mensagens desta maneira. Esperamos que não demore muito. E o desejo do nosso coração é que possamos estar juntos novamente, retornar à nossa vida congregacional, adorando e servindo ao Senhor na sua casa. Enquanto isso, vamos nos fortalecendo uns aos outros, encorajando, cuidando uns dos outros, até esses dias terminarem e voltarmos à vida normal. Para a nossa meditação nesta ocasião, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Eu vou ler nesse primeiro momento, versículo 19 até o 23. Daniel 2, do 19 ao 23. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu nome, que a tua graça seja abundante em nossas vidas, iluminando o nosso coração e nossa mente, para entendermos, ó Pai, compreendermos a vontade do Senhor. Ó Pai amado, dá-nos força e persistência e perseverança na tua palavra, para, Deus, entendermos os dias que vivemos e saber qual é a vontade do Senhor e agir de acordo com a vontade do Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, purifica nosso coração e dá-nos, Deus, um coração puro e reto diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, Daniel fez parte do grupo de cativos que foram levados de Jerusalém por Nabucodonosor, quando a terra foi invadida pelos caldeus. Naqueles dias, a Babilônia era o grande reino que prevalecia na Mesopotâmia, um reino glorioso, um reino conquistador, um reino fascinante. Deus, em sua soberania e justiça, ele fez uso da Babilônia como um instrumento de justiça, de disciplina sobre o seu povo de Judá. Por quê? Porque ele havia se corrompido, ele quebrou a aliança, ele se entregou à idolatria, apesar das advertências de todos os profetas que Deus enviara. A Babilônia invadiu a terra, saqueou a cidade, destruiu o templo e levou o povo cativo. Um momento de muita tristeza, de tragédia, de morte, de dor, de separação, de luto, de perda. Cativeiro, que iria durar, conforme já anunciara o profeta Jeremias, 70 anos de cativeiro. 70 anos. Daniel foi levado muito jovem à Babilônia. Pela providência de Deus, ele foi colocado com seus companheiros junto aos sábios, os sábios da Babilônia. Deus tinha um plano na vida dele e na sua providência, Deus colocou no lugar certo, Hoje vamos meditar nesse capítulo 2 de Daniel, que vai tratar do sonho do rei Nabucodonosor. Vou tentar expor de uma forma objetiva, assim, e didática, este capítulo, entendendo as lições que aprendemos, as lições que podemos aprender com o sonho do rei Nabucodonosor. O enigmático sonho do rei. No versículo 1,
E 2 diz assim, olha, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele estava perturbado, aturdido, assustado, e mandou chamar todos os sábios, magos, feiticeiros, encantadores do reino para desvendar os sonhos. Eles se apresentaram diante do rei, e o rei solicitou que eles mesmos revelassem qual foi o sonho do rei e assim interpretassem. Se não fizessem assim, seriam mortos. Está aqui no versículo 5 e 6. Obviamente, eles ficaram assustados porque não podiam realizar tal coisa. No versículo 10, eles responderam ao rei assim. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Eles não tinham condições de interpretar e nem de revelar qual fora o sonho. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E esses não moram com os homens. Palavra daqueles sábios, daqueles magos. Então, o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Todos eles. E estabeleceu um decreto para serem mortos os sábios. Quando isso foi feito, buscaram então Daniel e seus companheiros para que fossem mortos também. Sabendo então dessa história, Daniel procura o chefe da guarda, chamado Arioque, e pede a ele um tempo, pede que lhe dê um tempo para que ele possa dar uma resposta ao rei sobre o seu pedido. Isso está nos versículos 14, 15 e 16. Diante disso, Daniel procura os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, está aqui no versículo 17. Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Obviamente, sendo Daniel e seus companheiros homens tementes a Deus, servos de Deus, diante daquela situação dramática, da ameaça da morte, daquela situação crítica, ele busca a Deus, ele clama ao Senhor. É assim que faz a igreja, é assim que faz o povo de Deus em qualquer circunstância. Ele confia, ele busca, ele ora ao Senhor para ter uma resposta. E assim aconteceu. Mais uma vez, Daniel tinha essa experiência fantástica. Foi o texto que nós lemos anteriormente. Então foi, versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Aí ele bendisse ao Senhor, que deu a ele tremenda revelação. Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, e Ele que revela o segredo dos homens e conhece o coração dos homens. Nada há oculto para Deus, nada há oculto, nada há escondido. Ele sabe todas as coisas, Ele governa todas as coisas, como diz Daniel. É Ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Está em Deus a força, a fonte de todo poder, vida, graça que o ser humano tem. E assim foi a oração especial de Daniel. Daniel louvou o Senhor e o adorou por tremenda revelação. Finalmente, dos versículos 25 em diante, ele vai comparecer perante o rei Nabucodonosor. Versículo 25 diz assim: então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Ele não acreditava em Daniel. Aí vamos, a partir de então, meditar na resposta de Daniel,
a revelação do sonho e na interpretação do sonho. É nosso projeto nessa noite. O sonho revelado, o sonho interpretado e, finalmente, a recompensa de Daniel. Que Deus nos ajude a entender esse texto maravilhoso, né? Maravilhoso. Versículo 27 em diante, Daniel responde ao rei que duvida da sua capacidade. Então, no versículo 27 e 28 diz assim: a resposta de Daniel ao rei. Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que os outros videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Que coisa tremenda! Aqui na resposta de Daniel já vimos algumas lições muito preciosas. É como se Daniel dissesse: eu não tenho resposta, mas eu sei quem eu tenho, que é Deus. Em Deus está a fonte de sabedoria, da inteligência, do conhecimento, da verdade. Daniel declara que nenhum homem poderia ter a capacidade de revelar ao rei o seu próprio sonho e interpretar. Mas ele faz duas afirmações importantes sobre Deus. Há um Deus nos céus. Essa expressão que ele usa. Há um Deus no céu que conhece os mistérios, que conhece todos os segredos e os revela. Amado, lembre-se disso. Deus vê e sabe todas as coisas. Ele está nos céus e nele está a resposta para todas as coisas. Nele, acima de tudo. Busquemos no Senhor a direção, a iluminação para a nossa vida, para o que estamos passando e enfrentando. Há um Deus que vê e sabe tudo o que está acontecendo. Há um Deus no céu. Você lembra disso? Que é um Deus nos céus que está no controle de tudo. E esse Deus revelou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deu a um rei ímpio, pagão, idólatra. O Senhor, Deus, na sua graça, concedeu a este rei um sonho. Um sonho em que Deus revela o que vai fazer no futuro. Isso é soberania. Isso é controle de tudo. É que Deus governa o coração e a mente dos homens. Deus revelou a Nabucodonosor o fim dos dias, o que há de ser, disse assim Daniel, os segredos, aquilo que irão acontecer no futuro. Foi a resposta, Daniel. Vamos à revelação do sonho. Afinal de contas, o que exatamente o rei sonhou? Versículo 31 a 35, Daniel vai dizer a Nabucodonosor o que ele sonhou. Os magos não podiam, os encantadores não podiam, ninguém poderia fazer isso. Mas Deus deu a Daniel a revelação do sonho. E foi o seguinte, versículo 31 a 35, acompanhe. Tu, ó rei, isso no sonho, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu a terra. Foi este o sonho de Nabucodonosor. Aí, Daniel imediatamente interpreta o sonho. Deus dá a ele a revelação do sonho e Deus dá a ele a interpretação do sonho. Porque este sonho, como ele disse anteriormente, veio de Deus. Qual a interpretação desse sonho? O que será que significa esta estátua? E versículo 36 em diante, Daniel continua dizendo assim, ó: este é o sonho, e também a sua interpretação, e diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. É Deus quem dá poder e condição e coloca reis e tira reis. E cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, na estátua. Versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino, será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. É um quarto reino poderoso. Quanto ao que viste dos pés e dos arteiros, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, mostrando a fraqueza desse reino de ferro no final. Como os arteiros dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim será por uma parte o reino, será forte, por outra parte será frágil, mostrando o destino desse reino, a divisão desse reino. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. É uma estátua, cabeça de ouro, prata, tronco de prata, bronze e ferro. A cabeça, como diz Daniel, é o próprio rei Nabucodonosor, é o reino da Babilônia, a quem Deus entregou a Nabucodonosor e deu o reino, poder, força, majestade e domínio. É a cabeça da estátua. Os reinos seguintes são os reinos que vão suceder a Babilônia. O primeiro reino será a Média Pérsia, assim entende a grande maioria da tradição. Seria o reino da Média Pérsia, que seria em seguida. Depois o terceiro reino de bronze seria a Grécia, que iria dominar a terra, e o reino de Alexandre o Grande iria assim, avançar e tomar ali a Mesopotâmia, chegando quase até a Índia. É o reino da Grécia. O quarto reino, o ferro, é o Império Romano. É um reino muito forte que destruirá ao redor, mas que no final ficará dividido, diz a palavra de Deus, né? O reino vencedor, o versículo 24, ainda na interpretação de Daniel, versículo 24, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É um reino vencedor e um reino eterno. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, diz Daniel, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação.
Finalmente, Daniel declara que nos dias do último reino se levantará um reino superior a todos, indestrutível, vencedor, esmiuçará e consumirá os outros reinos, e ele é eterno, eterno. E uma pedra, há uma menção de uma pedra no versículo 45, uma pedra cortada do monte, que esmiuçará não apenas os pés, mas toda a estátua, todos os reinos. Ele mostra a vitória e a superioridade desse reino superior, poderoso, representado. E aqui, amados, tudo isso, Daniel finaliza dizendo que esse sonho é o que Deus diz que irá acontecer no fim dos tempos. O que há de ser futuramente. Tem algo a ver com a escatologia, tem algo a ver com o cumprimento das profecias. O plano de Deus na história. O plano de Deus na história humana, o que Deus pretendia fazer. E ele dá exemplos históricos muito próximos ali da experiência de Daniel, dos judeus, da Babilônia e os reinos que sucedem. E o que Deus tem a fazer no futuro, né? Os 4 reinos, como já mencionei, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. E o reino vencedor, que reino vencedor é esse? É o reino de Deus. É o reino messiânico. É o reino que estaria estabelecido com a vinda do rei Jesus Cristo. Esse reino prevalecerá em poder, majestade e glória. Um reino superior a todos os outros reinos. Que irá crescer, dominar e nunca será vencido. E jamais será destruído. É o reino do Senhor, é o reino de Deus. E esse reino, essa vinda do reino, está relacionada com o fim dos tempos. A vinda do reino é cumprido em Jesus Cristo, a pedra. Deus revelou ao rei o futuro, o fim dos tempos. Toda a história está no controle de Deus. No controle de Deus. Esses últimos dias que se refere aqui o profeta, se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, em que a obra vai ser consumada, o reino de Deus estabelecido e consolidado para a eternidade. Que coisas tremendas, que coisas grandiosas. O que Deus decretara, o que Deus planejara e o que Deus realizaria, está realizando, preparado desde a fundação do mundo. E essas verdades reveladas a Nabucodonosor no seu sonho. Que coisa tremenda! Mas através dessa circunstância, da instrumentalidade de Daniel, não apenas ao rei, mas a nós. A nós são reveladas essas verdades para nosso conforto, nossa segurança, nossa fé, nossa gratidão, nossa adoração ao povo de Deus, sabendo que Deus vê, que Deus controla, que Deus está no governo da história humana e que o reino de Deus há de prevalecer, que a sua palavra se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá perfeitamente. Glória a Deus por isso, amado irmão. E no final do capítulo, nós encontramos aqui a recompensa de Daniel, porque Deus será sempre glorificado. Guarde isso. Deus será sempre glorificado no cumprimento da sua palavra efetiva e plenamente e na vida da sua igreja. Versículo 46 em diante, depois da revelação, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. O rei Nabucodonosor, grande e poderoso rei da Babilônia, se prostra diante de tremenda revelação gloriosa, manifestação do poder, da grandeza de Deus ali. Ele se prostra diante de Daniel. Então disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Deus estava sendo glorificado naquela circunstância. Deus sempre manifesta a sua glória e recompensa aqueles que nele confiam. Guarde isso. Deus sempre manifesta a sua glória em tudo. Tudo é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. O governo de Deus é para a glória de Deus. A existência humana é para a glória de Deus. A salvação do povo do Senhor é para a glória de Deus. A justiça sobre os ímpios é para a glória de Deus.
O rei foi humilhado diante da revelação de Daniel. O rei Nabucodonosor se prostra e adora Daniel. Não a Daniel propriamente, na verdade está adorando o Deus de Daniel. Deus é glorificado. Nabucodonosor, ele reconhece que o Deus de Daniel é um Deus supremo e soberano. Isso da boca de um rei como ele, vaidoso, egoísta, egocêntrico, cheio de vaidades. Ele adora o Senhor. Ele reconhece, ele se prostra. Esse é o Deus verdadeiro. E finalmente, versículo 48 e 49, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Você tem noção do que é isso? Daniel era um escravo, cativo. Era um estrangeiro cativo. E por causa da providência soberana de Deus, do seu poder que extrapola o coração dos homens, os projetos dos homens, os planos dos homens, Deus está no controle. Ele levanta, ele suscita, ele honra, ele engrandece e coloca os teus servos aonde ele quer e os abençoa e os usa como instrumento. Fez assim na vida de José lá no Egito, está fazendo assim na vida de Daniel também, de uma forma soberana. Eles estavam debaixo do cativeiro, mas Deus o honra e coloca lá na corte, não apenas na corte da Babilônia, mas com autoridade nesta corte. Isso é graça, isso é honra de Deus. Deus sempre abençoa e honra os seus servos em todo lugar. Por isso que é importante sermos tementes e fiéis como Daniel. Sermos como Daniel, fiéis ao Senhor, homens de oração, homens que descansam em Deus, homens que com seu comportamento e conduta honram o nome de Deus, como Daniel fez desde o começo, mesmo sendo muito jovem, se santificando diante da comida oferecida aos ídolos ali da Babilônia. Um homem santo, um homem reto, um homem temente ao Senhor, um homem irrepreensível, e Deus honra, deve sempre honrar. Concluindo, amados irmãos, 3 lições preciosas para o nosso coração. Guarde isso. Deus sabe todas as coisas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus conhece os segredos dos homens. Deus conhece as intenções dos homens, de todos os homens. Deus conhece as tramas dos homens, as mentiras dos homens. Deus conhece o sentimento dos homens. Deus sabe os segredos e os mistérios de tudo. De todas as pessoas. Deus está no controle, ele é onisciente. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Para Deus não há trevas, porque é onde se possa esconder alguma coisa. Ele conhece todas as coisas. Que coisa maravilhosa, que descanso nós podemos saber, que nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, do nosso país, da sua igreja, do seu povo espalhado pela face da terra. Deus está no controle, não esqueça isso. Segundo lugar, o reino de Deus vai prevalecer, sempre irá prevalecer. Jesus veio estabelecer o seu reino e proclamar as verdades do reino, chamando os homens a se converterem, a confiarem em Deus, se renderem, serem súditos do reino de Deus, discípulos do Senhor. Estabeleceu princípios de uma vida de amor, de fidelidade, de obediência à vontade do Pai. O reino de Deus, pela pregação do Evangelho, foi assim, crescendo desde o século apostólico, e a igreja crescendo, e a palavra crescendo, 2000 anos de história do cristianismo, e a palavra sendo proclamada, o nome de Deus sendo exaltado, o nome de Deus sendo glorificado na terra, o reino de Deus sendo anunciado nos 4 cantos da terra, até a volta de Jesus, até a consumação do século, e será pregado o evangelho do reino desse Jesus, até o fim, por todos os confins da terra, e então virá o fim, e se cumprirá assim a palavra do Senhor. Esse é o reino mais importante, do qual eu e você nós fazemos parte. É um reino que não é deste mundo. O reino que não é deste mundo. É um reino maravilhoso, superior, vencedor e eterno. E Jesus é este rei. É aquele que reina, governa e é a quem nós devemos servir, adorar. E terceiro e último lugar, Deus sempre será glorificado. Ele foi naquela situação, como em todas as outras que temos na história da palavra do Senhor, na nossa própria vida, Deus sempre será glorificado em todas as coisas. A Ele a honra, a glória, o poder, a majestade em todas as coisas. E naquela ocasião, Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus. Da boca de um rei ímpio, pagão, veio expressões
de adoração ao Senhor, ele sempre será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Que na tua vida você busque a glória de Deus, amado. Que o fim da tua vida, o propósito da tua existência, mais do que tudo, seja fazer a vontade de Deus, a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? Fazer o que Deus quer que seja feita, da forma como Deus quer, para que o nome dele seja exaltado, o nome dele santificado, o nome dele seja glorificado. Isso é mais importante. Não é a nossa vontade, a vontade dos homens, o bem-estar dos homens. Não, é o nome de Deus ser enaltecido na terra, na minha vida, na tua vida. E os homens adorando e abrindo os lábios e confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso aqui é realmente maravilhoso, é glorificando o Senhor amado. A palavra de Deus, lembre-se que a palavra de Deus ela é certa e é verdadeira. E tudo se cumprirá, tudo se cumprirá. Deus não será pego de surpresa, jamais. Você acha? O que ele anunciou vai acontecer. Sua palavra é certa. Não existe mistério. Nada está encoberto. A história está em suas mãos. E ele está no controle. E essa expressão, ele está no controle, Deus está no controle, não é simplesmente uma palavra assim, né, para a gente confortar um ao outro, assim, emocionalmente, não. É realidade, ele de fato está no controle. Você crê nisso? O crente, então, ele pode descansar, sabendo que o reino de Deus é real, ele é superior e ele é vencedor. Cristo é o seu governador, é o seu rei. Ele está presente em todo o mundo, entre todos os povos, entre todos os crentes. Esse reino nunca passará, nunca será vencido, destruído ou subjugado. Esse reino cresce sempre e prevalecerá até a consumação dos séculos. Esse reino é eterno. Foi isso que aqui no sonho de Nabucodonosor foi revelado. É um reino que vai destruir todos os demais. É um reino superior. Eu gostaria de deixar 3 textos para o irmão. Acompanhe na sua Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 47. Salmo 47. Salmo 47 diz assim a palavra do Senhor: Deus, o Rei da terra. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém? Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai, adorai, glorificai, proclamai. Mas nesses dias confusos, conturbados, instáveis, os homens atrapalhados na sua mente, na sua alma, na sua emoção, diga que há um Rei e é o Senhor. É o Senhor. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Amado irmão, abra a sua Bíblia, Mateus 25, versículo 31 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa tremenda! Isso é que importa, que verdades gloriosas que nós temos que entender acerca do plano de Deus, de quem é Deus, governando a história humana, a nossa história, o nosso presente, o nosso futuro, e aquilo que está preparado, que vamos receber do Senhor, e daquilo que nós fazemos parte, que é o seu reino, que estaremos com Ele para sempre. O seu reino é superior a tudo isso daqui, acima de qualquer coisa. É o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Você faz parte disso. Você crê de verdade que faz parte disso. Então conforte o seu coração, levante a tua cabeça, descanse no Senhor, naquele que reina, governa, controla e sabe, e que está cumprindo a sua palavra. E finalmente, amados, Apocalipse capítulo 7, uma visão celestial maravilhosa, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante. Diz assim, ó: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Todos adorando a Deus. Deus é quem tem que ser adorado. Ele está no trono, a glória dele, e ele tem que ser adorado. Somente ele. Dizendo, versículo 12: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É o louvor e a glorificação do povo do Senhor. Amado irmão, mas essa é a atitude do povo de Deus em qualquer época. Que foi dito a Daniel no passado, dizendo a ele na frente de um rei: Nabucodonosor, você está aí porque o Deus do céu colocou você aí. E os reinos vão se levantar e vão suceder, e virá um reino que Deus permitiu levantar esses reinos todos, porque Deus está no controle da história. E Deus estabeleceu um reino superior, que é o reino de Deus, é o reino de Jesus Cristo, é o reino da salvação. Ele é o nosso rei, ele é o teu rei. Sirva o teu rei, ame o teu rei, faça a vontade do teu rei, glorifique o teu rei. Levante a tua cabeça, abra a boca para cantar, para louvar o Senhor, para falar das coisas maiores, excelentes. Não se perca em conversas que não edificam, que não trazem alento, que nem trazem conforto nem esperança. Somente a palavra de Deus e suas promessas são reais. O que passar disso aqui é a conversa dos homens. Os homens mentem, os homens enganam, os homens subornam, os homens traem. Não confie nos homens, confie em Deus, descanse em Deus, espere em Deus, glorifique a Deus. Sabe que a sua palavra está cumprindo. Você é servo do Senhor. E descanse assim no Senhor, e glorifique assim no Senhor, e possibilitamos nele força, alento e sabedoria para resistir os dias maus, para suportar os dias maus, e ele ser glorificado na nossa vida, Deus ser glorificado na nossa vida. Esse é o momento de glorificar o nome do Senhor, com o nosso testemunho, com nossas falas, com nossas posturas de fé, de esperança, de evangelização. O mundo não conhece isso, o nosso Brasil não conhece isso ainda. Precisa conhecer Jesus, aquele que transforma realmente os homens, que converte realmente os homens, e faz nova criatura, e faz cidadãos do reino dos céus. A Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio e a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, amado, com essa mensagem. Transmita, multiplique isso a outras pessoas, abençoe outras pessoas com esta mensagem e ore assim ao Senhor. É o desejo do meu coração. Fique na paz do Senhor.
Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe e te conceda uma semana abençoada na presença do Senhor. Independente de qualquer circunstância, Deus está contigo, amado. Deus cuida de você, estará sempre contigo e não faltará na tua casa, na tua mesa, o pão de cada dia. Confie e descanse assim no Senhor. Que Deus abençoe. Oremos a Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, pela vida de Daniel, pelo livro de Daniel e pela mensagem que o Senhor deixou para nós nesse texto, Senhor, que se aplica ao nosso coração. Possamos compreender que o Senhor governa todas as coisas, que o Senhor sabe todas as coisas, que o teu reino é superior e eterno e prevalece sobre todas as coisas e que a glória pertence ao Senhor somente. Possamos entender isso, ó Pai, e ter uma vida de mais esperança, confiança e descanso em nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.